Olá, seja bem-vindo ao curso de Lei de Responsabilidade Fiscal, Fundamentos e Aplicações. É um prazer tê-lo aqui para que nós possamos embarcar nessa jornada de aprendizado sobre um dos pilares mais importantes da gestão pública responsável. Eu sou o professor Ricardo Borges de Rezende, sou mestre em Ciências Contábeis, especialista em Finanças Públicas e Gestão Governamental. Atualmente ocupo o cargo de Superintendente Central de Contabilidade na Secretaria da Economia e respondo também como Contador-Geral do Estado. Eu tenho uma trajetória de 23 anos no Estado de Goiás, no cargo de gestor de governamental, finanças e controle, e tenho aí uma trajetória de estudos e práticas na gestão fiscal. Estou aqui para compartilhar com vocês todo o conhecimento que eu tenho de uma forma clara e objetiva. Aqui vocês visualizam o meu currículo, tem aqui um QR Code que vocês podem acessá-lo, também ter acesso às minhas redes sociais. Será um prazer e uma satisfação tê-los nas minhas redes sociais e me acompanhar. É um prazer mais uma vez e vamos conhecer então um pouco desse curso de Lei de Responsabilidade Fiscal. A primeira questão muito importante é entender que a LRF não é apenas um conjunto de regras. Ela é o alicerce que garante o equilíbrio, a transparência e eficiência na administração dos recursos públicos. Cada decisão tomada na gestão fiscal impacta diretamente a sociedade e o futuro financeiro dos entes federativos e, obviamente, o nosso estado de Goiás. Por isso, entender a Lei de Responsabilidade Fiscal é essencial para quem atua e deseja atuar na área pública, pois estará lidando com princípios que norteiam o planejamento, o controle e a fiscalização de contas públicas. Então, dentro de todo esse cenário, nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo essa lei que trouxe um amparato de responsabilidade fiscal. O curso vai estar estruturado em 8 módulos, onde nós vamos poder compreender toda a contextualização da Lei de Responsabilidade Fiscal, conhecer aqui o seu histórico que fomentou e originou a própria LRF no Brasil, conhecer os seus principais objetivos e princípios. E dentro desse cenário, a gente sempre vai poder utilizar como material de apoio a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, o Manual de Demonstrativos Fiscais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional e, eventualmente, em alguns módulos deste curso, vocês também terão acesso a alguns artigos que serão leituras complementares que auxiliarão muito no conhecimento a ser adquirido. Interessante também entendermos que na estrutura da lei nós vamos segui-la, nós vamos falar também do planejamento. Dentro do planejamento, nós vamos entender os fatos e os pontos de relevância, por exemplo, para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nossa famosa LDO, para a Lei Orçamentária Anual e também os critérios, limites, metas para a execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais. Um outro ponto muito importante e relevante nesse estudo, no terceiro módulo, nós vamos falar da receita pública. Aqui tratando de critérios da sua instituição, previsão e arrecadação. E um outro fato muito importante dentro de toda uma gestão fiscal responsável é a renúncia da receita, os benefícios concedidos para atrair novos investimentos aos estados e municípios, mas que tem que ser feita com muita responsabilidade e prudência. Entraremos no quarto módulo para falar sobre a despesa pública. Aqui nós falaremos dos critérios para gerar novas despesas, das despesas obrigatórias e de caráter continuado que impactam sensivelmente, são despesas que perpassam exercícios. Então, o seu planejamento, a sua instituição, ela é muito importante.
tratar de um outro ponto fundamental da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a despesa com pessoal. Critérios para o aumento, os seus limites, entender um pouco mais disso. As transferências voluntárias, também os nossos conhecidos convênios, aí as emendas, né, parlamentares, transferências fundo a fundo feitas pela União, mas aqui especialmente nas transferências voluntárias, nós vamos estar dando um destaque especial aos convênios. E qual o impacto disso, né? A importância de ter uma gestão fiscal para que o Estado consiga, obviamente, arrecadar esses recursos e aplicar em políticas públicas. Um outro ponto importante é a destinação de recursos ao setor privado, que tem regras muito específicas. O ente público não pode transferir ao setor privado sem nenhum tipo de critério e autorização legal. O sexto ponto, né, do nosso curso, nós vamos tratar sobre a dívida e o endividamento. Então, falar sobre os limites da dívida pública, das operações de crédito, as características das operações de crédito, a questão da antecipação de receita orçamentária, o famoso ARO, a concessão de garantias e contragarantias, e um outro fato muito importante, que são os restos a pagar. No sétimo módulo deste curso, vamos tratar sobre a gestão patrimonial. Muitas vezes, nós não entendemos claramente isso, que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz pontos específicos sobre a gestão patrimonial, e aqui é sobre a preservação do patrimônio público. Então, conhecer as vedações para alienações de bens e a regra de ouro da LRF, e também um contexto aí com a própria Constituição Federal. E entraremos aí no último módulo, né, desse curso, que nós vamos tratar da transparência, do controle e da fiscalização. Então, entender todos os critérios que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga de ter transparência pública, ela traz pontos específicos para a escrituração e consolidação das contas, então uma série de obrigações que nós temos que cumprir passa por esse cenário. Os relatórios fiscais, né, o famoso relatório resumido da execução orçamentária, alguns chamam de REL, outros de REREL, né? O RGF, que é o relatório de gestão fiscal, os critérios da própria lei para prestação de contas e a fiscalização da gestão fiscal. Então, esse é o cenário, né, de todo esse contexto da lei. E para fechar essa apresentação inicial, nós vamos entender o que nós vamos conquistar ao final deste curso, né, desse curso de LRF. Então, vocês estarão habilitados, estarão aí com conhecimento adquirido, conhecendo toda a estrutura da lei, seus princípios, conhecendo também toda a sua estruturação de limites, conhecer seus principais relatórios e evidenciações. E um fato muito importante é que poderá usar esses conhecimentos nos seus trabalhos voltados ao planejamento, a toda a execução do orçamento, a gestão financeira, a gestão até contábil. Então, afeta todos os aspectos, desde o início ao planejamento até a sua evidenciação no final. E isso é fundamental. Obviamente, como próprio critério da nossa escola de governo, nós vamos ter uma avaliação e critérios mínimos para aprovação. Então, o aluno tem que, obviamente, além de participar de todas as etapas deste curso, atingir pelo menos 70% para sua aprovação em um exame, um questionário que nós teremos ao final deste curso. E para fechar, vocês vão ver que durante todo o módulo eu vou trazer alguns pontos de reflexão. O primeiro que eu trago aqui é uma fala, né, do nosso ídolo brasileiro, né? Talvez alguns que estão aqui assistindo não tenham tido o prazer, a oportunidade de vê-lo ao vivo, né? Mas o Ayrton Senna, ele falava alguns pontos que buscava sempre a excelência. Em um deles, ele disse, né, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço,
a dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E eu acredito que o estado de Goiás chegou onde está hoje e vem evoluindo cada vez mais porque nós temos, como servidores públicos, feito isso, né? Nós não fazemos apenas um meio termo, nós estamos sempre buscando melhor. E nesse módulo, nessa disciplina, nós vamos fazer aí essa analogia com o automobilismo. A gestão fiscal, ela precisa, tão quanto o automobilismo, disciplina, precisão e responsabilidade. Então, durante esse curso, se comprometa com o seu aprendizado, aprenda com profundidade, questione, participe, aplique seus conhecimentos, porque a boa gestão, ela não admite improviso. É o conhecimento que você adquire que pode transformar a administração pública. Então, aqui fica aí um incentivo. Seja o protagonista na gestão fiscal do nosso país e através da gestão dentro do nosso estado. Faça com excelência, porque na gestão pública, assim como na Fórmula 1, olha a minha analogia, não há espaço para meio termo. Então vamos acelerar, vamos rumo a esse conhecimento e uma responsabilidade fiscal, orientando os gestores, né, a alta administração, para que tenha aí uma gestão voltada a atender o cidadão, mas que faça sempre a diferença. Então, sejam todos mais uma vez bem-vindos e agora vamos começar com o primeiro módulo que vocês já vão ter acesso a seguir. Então, deixo aqui a minha saudação inicial com o desejo de um excelente curso.